Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Palavras da Alma. Hoje temos um episódio muito especial em homenagem ao Dia das Crianças. Vamos falar como a infância é um terreno fértil de descobertas, valores e aprendizados, e como a poesia e a comunicação podem ser grandes ferramentas para cultivar esse momento tão importante da nossa vida. Professora Josinete, que alegria estar com a senhora novamente para essa conversa. Qual a sua expectativa para esse episódio? Maravilhosa. É sempre um momento de muita alegria esses podcasts para mim. Colocar em prática as coisas aprendidas durante a vida. Tenho 75 anos já de vivências. Ótimo! E antes de começar esse podcast, gostaria de convidar todos vocês a comprarem o livro Araretama e Galinha Garnizés, que eu acho que tem tudo a ver com o tema de hoje, sobre comunicação e sobre valorização da infância. O primeiro tema que nós vamos abordar é como a comunicação das crianças é diferente devido à sua inocência. Professora, as crianças têm uma forma tão pura e direta de se comunicar. Como essa inocência pode nos ensinar sobre a comunicação humanizada? A verdadeira forma de comunicar, que eu já coloquei até nos outros podcasts, é amor e verdade. E as crianças são exemplos disto. Elas passam aquela alegria de viver, elas passam aquele amor, elas dizem quando gostam, quando não gostam, são verdadeiras. Então nós temos que aprender e muito com as crianças. Às vezes a verdade pode ser um pouquinho dolorosa, né? Como que nós podemos incentivar essas crianças a se comunicar com verdade, porém com respeito? A educação, o pai e a mãe tem sempre que estar mostrando à criança com amor essas verdades, o respeito aos mais velhos, que hoje está tão esquecido, o respeito a todos, quando eu digo aos mais velhos, a todos os seres humanos, ensinar o respeito, as normas que antigamente a gente dizia como religião. Mas o que é religião? Religare, vem do latim religare, esta ligação com o eu transcendental. O eu transcendental é o amor, é a paz, é a harmonia, é você ensinar esses modos às crianças. Tem crianças extrovertidas, introvertidas, ambivertidas, fazem parte das diferenças naturais dos seres humanos. Mas o pai está dizendo, aquele que é muito extrovertido, vai ensinando ele a ser mais moderado. O que é introvertido, para se expandir, ajudando ele a falar em público, cativando ele para falar em público, ser participativo, e assim eles vão chegando. E o ambivertido são ambos, então ele vai sendo educado dentro dos princípios que o pai e a mãe vão moldando. É como se fosse uma argila que você vai dar uma forma. Os filhos são argilas que você vai dar uma forma, moldar eles, para que eles sigam o caminho do bem, sem perder a sua autenticidade e as suas verdades. Na sua visão, professora, como a poesia pode ser uma ferramenta de brincar com as palavras e educar as crianças? A arte, de uma forma, não vamos só ficar na poesia, a arte, de uma forma geral, ela é a coisa mais maravilhosa que existe para a participação das atividades na infância. Dança, brincar, eles amam fazer cabaninha. Hoje as cabanas já vêm prontas, as casas já vêm prontas. Tiraram a criatividade das crianças. A gente fazia os meninos pegavam a lata, faziam um carro, as meninas faziam casinha de boneca. Elas mesmo formando sua casinha, o sofazinho com caixinha de fósforo. As bonequinhas, que eram bonecas de pano compradas na feira, ali elas brincavam. Não é o tipo do brinquedo caro. Hoje é o ter e não ser. O importante é ser. Então elas brincavam, pegavam aqueles um melãozinho que tinha no mato, fazia como se fosse um tomatezinho, brincavam. Então tudo é incentivar a criatividade dentro do contexto mais natural e menos artificial que existe hoje. Hoje segue só modelos desses filmes criados para as crianças, que às vezes introduz até para coisas erradas. Para vender. Hoje é vender. Antigamente não. Era incentivar a criatividade.
O desenvolvimento das crianças hoje em dia acaba sendo freado justamente por causa de como os conteúdos estão vindo já prontos. O canal no YouTube que as crianças assistem hoje em dia já vem com as próprias histórias, incentivando até, como a professora falou, coisas que não tem a ver com os valores da sua família, por exemplo. E acabam deixando de lado a própria parte da criança mesmo poder se expressar naturalmente. Você entrega uma folha em branco e a criança vai tirar da mente dela o que ela está passando, o que ela quer se expressar. E quando você coloca a criança para assistir no YouTube, por exemplo, ela vai ser passiva, só vai receber um conhecimento e não vai desenvolver a sua própria criatividade. E às vezes manipulada por esses conteúdos já prontos. E antigamente não. Cada criança fazia o seu conteúdo de brincar naquele dia. Elas iam desenvolvendo através de sua criatividade e os pais também ali orientando, elas criavam as coisas. E isso desenvolvia os pais com medo. Não, meu filho não vai passar o que eu passei. Mas foi o que você passou que lhe fez o ser que você é hoje. E ele também tem que passar as experiências dele, não receber tudo pronto pelo computador e pela televisão. Educar é comunicar. A senhora sempre diz que o professor é antes de tudo um educador. Como essa ideia pode transformar a educação das crianças hoje em dia? Como que uma pessoa pode utilizar a comunicação de uma melhor maneira para poder educar corretamente seus filhos? Educação é a preparação para a vida. Instrução é a preparação para um fim específico. Então, para educar, eu tenho que me tornar criança, partícipe das brincadeiras, dos pensamentos dele, indagar, inquirir muito e muito e muito para eu saber o que está se passando com as crianças. E hoje, nesse mundo corrido, não temos tempo para questionar a vivência, a individualidade de cada um. Então, colocar uma folha em branco, pedir para ele desenhar a família, como é que ele vê o pai, a mãe, os amigos. Então, isso é muito importante para que a gente possa ver, através da arte, o que ele está pensando, o que está se passando dentro dele. Isso é muito importante. Então, esse diálogo é fundamental mesmo, para que nós possamos adentrar no mundo das crianças. A senhora citou agora que nós temos que nos tornar criança, nós temos que nos manter no mesmo nível de comunicação das crianças para nós podermos nos aproximar. Só que mesmo assim nós temos que educar a criança, nós temos que mostrar o caminho para a vida daquela criança. Como apesar de estarmos no mesmo nível da criança, nós podemos passar uma autoridade, passar um conhecimento para a criança. A autoridade, ela não se processa só com coação, com força. Não, se passa pelo amor, pela brincadeira. Ele sente que a gente o ama. Tem que dizer direto: titia lhe ama, mamãe lhe ama, papai lhe ama. E o amor une os seres humanos. É isso que está faltando. É a questão emocional, é a questão do amor. Então, quando você adentra no mundo delas e participa das brincadeiras, elas amam, elas adoram os pais participando. Muitas vezes é mais da mãe, mas o pai tem que estar sempre também participando. Brincar com o pai, para eles é maravilhoso, o pai ser partícipe. Pai e mãe tem que ser partícipe do dia a dia, mesmo que trabalhe, mas tem que ter diariamente um tempo para estas crianças. A infância é um período excepcional das nossas vidas, onde nós guardamos memórias que ficam para a vida toda. Professora, a senhora tem alguma memória da infância afetiva que queira nos contar? Eu sou da geração dos baby boomers. Então, essa geração foi abençoada. Por quê? Nós corríamos, brincávamos, ia tomar banho de mar, pescava. Quem era do interior corria na campina, pegava os cachorrinhos, gatinhos, livre. Quando eu digo livre, não é que fazia tudo o que queria, não. Que o pai tinha que ter o respeito ao pai, à mãe, à família, mas nós éramos livres. Hoje, uma infância presa ao computador, presa no sofá, sem correr, sem brincar, sem ter contato com a natureza, sem sentir o sol. É isso. Quando vai, às vezes é para a piscina, mas muitas vezes não vão correr na areia. Naquele tempo tinha até o tatuí.
pegar na areia, os bichinhos que tinha do mar, na areia do mar. Hoje a gente não vê o pai ir pescar com os filhos. Então isso é que é importante, ser partícipe da educação dos filhos a todo momento, a todo instante, das tarefas, com os deveres de casa. O pai está ali, a mãe presente. Isso é que é muito importante para o desenvolvimento das crianças. É isso que está faltando. E principalmente expressar todo dia: eu lhe amo. O menino às vezes não sabe que o pai ama. Não, ele sabe. Porque o pai pensa que amar é dar um brinquedo, é fazer isso. Não. Tem que dizer: eu lhe amo. Na hora de dormir, contar uma história, conversar com ele, sentir o afeto da criança, a reciprocidade deste afeto. Isto é educação. Para mim, educação é amor, é mostrar afeto, é dizer que ama, precisa dizer que ama. Eu amo você, você é o querido de manhã, eu te amo. Professora, como podemos valorizar a participação das crianças na comunicação? A criança é muito sábia. Muitas vezes elas estão brincando, mas estão ouvindo a conversa, sabendo tudo o que nós estamos digerindo através da comunicação. Eles estão brincando, a gente pensa que eles não estão prestando atenção a nada, mas eles estão prestando atenção a tudo. Então a gente tem que ter muito cuidado nesses diálogos que nós temos que inserir. Se eles chegarem a perguntar o que é isso, a gente tem que responder. Se eles quiserem participar, a gente tem que responder. Não pode tirar eles e dizer: vai para o quarto, manhã está falando, manhã está conversando com os mais velhos. Não, tentar inserir ele. Muitas vezes eu conheço, vou dar um exemplo, uma família que só tinha mais advogados. O avô, o pai, tudo era advogado. E eles estavam falando sobre que não pode dar palmada mais na criança. Então ele pequenininho, ele de 6 anos, tinha feito uma trela e o pai deu-lhe uma palmada. Vou denunciar você, porque você deu uma palmada em mim, não pode bater isso, vai ser preso. Todo mundo assim espantado. Ele estava ouvindo a conversa dos avós, dos pais, que tudo era advogado, e estava conversando sobre isso. Aí o pai pegou o telefone: liguei agora para o delegado, pode mandar me prender agora, mande me prender. Você não disse que não pode mais dar, não pode dar palmada, então manda ele me prender. Agora tem uma coisa: seu pai vai ser preso, sua mãe não vai ter mais casa, porque o papai não vai mais pagar a casa, seus irmãos não têm mais escola, você não vai mais para a escola e você não vai ter alimentação, porque seu pai está preso. Aí ele começou a chorar e disse: não quero não. Você veja como eles prestam atenção até no trabalho dos pais. Até que você fala e eles têm a capacidade de conectar as mensagens, até, vamos dizer, trabalhistas, até as mensagens que parecem mais profissionais, mas eles estão prestando atenção. Então tem que ter muito cuidado, mas inserir. Perguntar: o que você acha? O que você quer? Por que Paiinho fez isso? Vamos dizer agora por que foi que Paiinho lhe deu uma palmadazinha. Por que foi? Você estava agindo certo? Levar ele a compreender os motivos dos adultos agirem. Esse foi um bom exemplo que mostra de um pai falando para a sua criança de como ela está ali ativa na conversa e quais são as consequências das suas próprias palavras, né? Que isso é importante a pessoa desenvolver desde cedo. Agora nós vamos para o último bloco, nós vamos falar sobre o futuro que nasce na infância. Se o futuro nasce na infância, como podemos plantar boas sementes nas crianças hoje? Pelo exemplo. A única forma de você convencer as crianças são os exemplos. Não só as crianças, qualquer pessoa, um chefe, ele tem que chegar na hora certa, ele que tem que dar o exemplo. Se não der o exemplo, não vai atingir os objetivos. Não adianta o pai dizer: não fume, e com cigarro na mão. Não beba, e o pai bebendo. Então, não adianta dizer não beba se o pai chega em casa embriagado, chega bêbado, um comportamento diferente. Então, ele está vendo aquilo tudo, ele percebe tudo. Então, o que nós temos que fazer é exemplificar, falar e sentar e conversar o que é certo, o que é bom, o que é ruim. Não é escondendo: não vou falar de droga.
Não, tem que falar de droga. O mal que faz as drogas, o mal que faz isso e isso na escola, os coleguinhas que vivem chamando para ir tomar banho de mar na hora da escola e fugir da escola. Pode morrer, e pode morrer no mar e a mãe não sabe nem onde está. Tem que dizer tudo, tem que ser uma linguagem clara, límpida, verdadeira, porque se não agir dessa forma, vai aprender com as coisas erradas que os outros passam. Por exemplo, meu pai, ele foi órfão, então ele foi rígido com a gente, mas uma rigidez que hoje eu acho que foi fundamental em nossas vidas. Em casa sempre tinha um barzinho, tinha bebidas. Ele não bebia, uma gota de álcool ele não bebia. Essa bebida daqui pode causar mal ao fígado, aos rins, a isso. Ele dizia as desvantagens da bebida. Isso aqui você pode beber, agora beba na minha frente. Fumar vai estragar o seu pulmão. Você pode ficar, quando ficar velho, vai ficar asfixiado, sem ar. Tudo que ele dizia, as desvantagens do que tinha. Mas em casa, ninguém fumava, mas ele dizia pra gente. As bebidas ele mostrava. Se chegasse uma pessoa, ele oferecia bebida. A pessoa era livre para beber ou não beber. Como vocês também são livres. Então, na vida, tudo tem vantagens e desvantagens. Então, tem que mostrar aos jovens as desvantagens. Você tem um carro novo para sair de noite com as meninas, aquela coisa tudo. Pode ter isso. Tem que dizer os malefícios. A moeda tem dois lados. O pai e a mãe têm que mostrar os dois lados. O pai tem que levar os filhos para ir visitar no hospital de câncer, na PAI, mostrar, olha, estão vendo aí na Barra? Eles estão tudo se exercitando, se esforçando. Os membros que têm estão fazendo isso. Você tem tudo e fica só em cima de um computador, uma preguiça, não quer fazer nada, reclamando. Tem que mostrar no computador, mostrar a África, aquelas criancinhas que não têm o que comer. Você tem tudo, a mesa cheia e ainda não quer comer, ainda respondendo ao pai, se lamuriando da vida. E veja aqui essas crianças, mostrar o outro lado. Isso não é martirizar as crianças, não. É mostrar a vida tal qual ela é. Uma reflexão que eu gostaria de fazer aqui com todos é que os adultos hoje em dia já foram as crianças antigamente. Nós estamos na primeira geração que está sendo menos desenvolvida que os pais. Então, se você é adulto, já tem um filho e está nesse processo de criação, por mais que você tenha tido uma infância difícil, essa infância ajudou você a ser o que você é hoje. Então, valorize seus ensinamentos, o que você viu, que você aprendeu na infância que não foi bom para você. Não replique isso com seu filho, tente trazer só as coisas boas que lhe trouxeram caráter e dignidade para o seu filho. E também não desvalorize suas vivências só porque você teve um passado com menos oportunidades que o seu filho. As dificuldades são trampolins. As dificuldades são trampolins para uma vida de êxito. O que é que está acontecendo hoje? As crianças têm tudo na mão, recebem tudo na mão. Ficam sem ser esforçados, ficam seres acomodados. Tem os seres esforçados e os acomodados. Hoje nós estamos vendo uma geração de acomodados. Quer tudo pronto, já quer o sanduíche já pronto. Não quer nem fazer o sanduíche. Não, tudo pronto. Antigamente não. As crianças tinham que fazer com seus esforços, lutar pelos seus objetivos. Todos aprendiam a lutar. Então, o grande problema da geração de hoje ser menos desenvolvida do que seus próprios pais, infelizmente, é a primeira geração que o nível deles está menor do que os pais. Por que isso? Por quê? Porque estão recebendo tudo pronto. Deixe seus filhos lutarem pelos seus objetivos. O pai, às vezes, deixa de ir com o carro para o trabalho e o filho chega lá com o carro. E o pai vai a pé. Isso é certo? De jeito nenhum. O filho tem que buscar os seus objetivos. Hoje vimos como a infância é o berço da comunicação verdadeira, da poesia e dos valores que sustentam a vida. Professora, muito obrigado por nos conduzir nessa reflexão em homenagem às crianças. Que Deus abençoe essa geração. Que Deus proteja e guarde esta geração. E principalmente os pais, dê coragem, dá uma educação digna, exigir mesmo dos filhos que eles atuem, que eles realizem os seus objetivos. Não dê de mão beijada tudo, que você não está fazendo bem, você está fazendo mal.
A infância é maravilhosa, é nela que é o alicerce, é a base do ser humano e das nações. Temos que investir em ser mais autênticos, mais verdadeiros, mais sinceros, dizer sim, mas também dizer não quando necessário. Família que não sabe dizer não a seus filhos, o caminho está muito triste para essas pessoas. A pessoa que se desenvolve é que sabe receber sim e não e continuar na luta, porque a vida é luta reída, viver é lutar. Se você gostou desse episódio, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E claro, se inscreva no canal Josuneto Poesias para mais reflexões que tocam o coração. Até a próxima semana. Minha infância. Fui menina bem sapeca, brinquei muito de casinha e de boneca. E por não ter irmãs, só irmãos, brinquei até de TV ringue torre, de bola e peão. Tal qual a ligeireza de um gato, assim corria eu em cima dos muros, pulando os portões. Só existia na rua o clube do Bolinha, eu era a única Luluzinha, mas eis que de repente uma nova vizinhança, e para minha surpresa e alegria, 3 meninas vieram me fazer companhia. Depois de um convite para o vôlei, a amizade se ampliou, e os Bolinhas e Luluzinhas formaram um grupo de muito amor. Em frente ao quartel de Olinda era o nosso pedaço de mar. Na praia pegávamos tatuí, conchinhas, estrelas do mar. Na água boiávamos, nadávamos, pescávamos, fazíamos cambalhotas sem parar. Que energia, que alegria! Hoje sinto tanta saudade ao relembrar. Nas bicicletas éramos verdadeiros atletas. Nas brincadeiras e jogos de rua rolavam brigas, rivalidades e intrigas. Vencer era a meta. Nas campinas colhíamos coco, manga e caju. Assávamos castanhas, recolhíamos cachorrinhos e gatinhos e fazíamos tudo para os nossos pais os adotar. Que infância querida! Ai, que saudade ao relembrar!